Então, bom dia, boa tarde para todo mundo, né? Sempre bom a gente estar aqui. Nós estamos no 18º ano que a gente vem fazendo esses encontros todo mês, né? Sempre um encontro que tem a intenção, né, de enriquecer a nossa percepção, nossa visão de saúde, de cuidado, de plenitude, de espiritualidade, né? E cada mês a gente convida alguém que possa estar enriquecendo essa conversa, né? E mesmo para vocês que estão sempre aí, eu preciso continuar dizendo que esse é um encontro que, apesar de ser uma reunião científica, é uma reunião científica aberta ao público em geral, né? Considerando que saúde é um tema, é um bem público para todos nós. Tenho sempre que dizer isso. Importante dizer para quem está chegando pela primeira vez aqui, né, que esse é um lugar que inclui a todos. Nós, alguns que são profissionais de saúde, outros que não, né? Mas a gente não vai ser profissional de saúde para cuidar da saúde, para expandir nosso conceito, né? Então, hoje a gente tem aqui uma pessoa que é bastante querida para mim, que é o Marcelo Tchermak. A gente já fez várias parcerias, inclusive com as vindas do Mingyur Rinpoche, que a gente vai ter daqui 2 meses presencialmente aqui no Sírio, que é com parceria com o Marcelo também, né? E o Marcelo vem falar de um tema que é muito crucial na saúde. Cada vez a gente olha para esse tema com mais atenção, que é o tema do sono, né? A importância do sono na nossa saúde, portanto, na nossa felicidade, né? Portanto, na plenitude da vida, né? Então, é um tema muito importante e ele é um pioneiro no olhar para a questão do sono através do mindfulness, né? Então, o Marcelo é uma daquelas pessoas que está sempre dedicado, sempre comprometido, sempre buscando caminhos aí para contribuir com a experiência dele, com o saber dele, né? Então, aprecio muito essa entrega dele, em geral, no mundo, por aí afora, nos lugares onde ele anda, né? Então, estou super feliz que você está aqui, Marcelo. Eu vou te apresentar formalmente para as pessoas te conhecerem, tá? O Marcelo Tchermak é doutor em Ciências Médicas pelo Departamento de Psicobiologia na Unifesp, Medicina do Sono. Formação em MBCT, que é Mindfulness Based Cognitive Therapy, pelo Center for Mindfulness Studies, em Toronto, Canadá. Facilitador sênior em Mindfulness pelo Tergar International nos Estados Unidos. Especialista em instrutor em Mindfulness, praticante há mais de 30 anos. Um dos precursores da técnica no Brasil, pioneiro na aplicação das primeiras pesquisas no Brasil de mindfulness para insônia, ansiedade, estresse e depressão, coautor do livro Mindfulness e Terapia Cognitivo-Comportamental, coautor do livro Nutrição para o Sono e seus Distúrbios, coordenador do ambulatório de mindfulness para a insônia e ansiedade na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, de 18 a 24, coordenador do curso de extensão de mindfulness para a área de saúde no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, de 20 a 22, professor do curso de formação de socorristas em saúde mental no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em 2022, professor de mindfulness no curso de psicologia do sono e psiquiatria do sono no Instituto do Sono, atualmente, coordenador da formação de instrutores de mindfulness para insônia na área da saúde, atualmente, né? Então, mesmo um currículo tão potente, robusto como o do Marcelo, isso é sempre um resumo do resumo do resumo da experiência de uma pessoa, de um profissional, né? Mas é uma maneira de apresentar basicamente, minimamente, essa pessoa que vem falar com vocês aqui. Então, Marcelo, super bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Plínio. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Tantos anos juntos e mais uma vez aqui novamente a gente pode você promovendo a possibilidade de outras pessoas estarem conosco, recebendo anos e anos de pesquisa, compartilhando os nossos saberes, né? Que é o que você muito faz também, instruindo pessoas a ser seres humanos melhores. Basicamente é isso que a gente quer. Obrigado a todos. Eu me sinto muito confortável estando aqui, porque nós estamos muito próximos, temos bastante coisa em comum, em especial duas delas. Gostamos do tema em questão, porque senão vocês não estariam aqui, Mindfulness e sono. E
todos nós vamos almoçar mais tarde hoje. Outra coisa em comum que nós teremos, isso já nos aproxima um pouquinho mais dentro da nossa aula, que pode ser formal por um lado, mas eu sou bastante comunicativo em algumas questões, eu deixo isso bem tranquilo. Eu queria agradecer, eu costumo honrar muito os meus professores, a presença da doutora Márcia Pradella aqui, que foi uma das minhas professoras aí no mestrado e doutorado, fico muito feliz. Eu queria perguntar para vocês, interajam, por favor, aqui embaixo, quem aqui é da medicina do sono como especialista, por favor? Tá, não tenho nenhuma interação aqui. Ótimo. Quem aqui já ouviu falar em mindfulness ou pratica? Ok. Muito bem. Qualquer que seja a minha abordagem, se vocês quiserem, principalmente o pessoal da área médica, né, e correlatos, mais informações técnicas sobre isso, artigos, etc., por favor, me peçam pelo e-mail, tá, que vai ser divulgado. Dúvidas mais específicas também. Nos últimos 10, 12 minutos da aula, a gente vai abrir para questões. E a minha abordagem aqui vai ser heterogênea, então eu vou considerar gente que talvez não tenha visto mindfulness ainda, aqueles que já viram, por favor, entendam que podem ser coisas básicas para vocês, e eu vou passar uma parte mais científica mesmo, para que todos possam ter conhecimento de um nível maior. Rapidamente passando pela história do mindfulness e sono no Brasil, em 2010 eu entrei na Unifesp como estagiário, depois em 2012 no mestrado, né? Comecei efetivamente a estudar mindfulness. E a grande diferença aqui, pessoal, assim, eu já praticava há 15, 20 anos e eu posso dizer para vocês que eu já passei quase todas as técnicas de meditação. Tenho mais de 50 retiros, 3 vipassanas. Eu sou um praticante, além do estudioso. Então, quando eu cheguei lá na Unifesp e ofereci isso para a doutora Elisa e a Elisa Cosasa, que está no Acting agora, ela imediatamente adorou a ideia e a partir daí a gente delineou um projeto que eu fiz questão que fosse diferente de tudo que havia de estudo no mundo na época. A grande maioria dos estudos com sono baseavam-se em programas baseados em mindfulness. MBSR, MBCT, tinha Kundalini Yoga, alguma coisa de Nidra Yoga, etc. Só que quando você pega programas baseados em mindfulness, que foi estabelecido pelo John Kabat-Zinn, você tem o que eu chamo de uma grande vitamina, com vários ingredientes. A gente já sabe que isso funciona para um montão de coisas. Aí minha pergunta como pesquisador era, mas o que parte dos programas baseados em mindfulness funciona? Eu tenho várias coisas, né? Não vou entrar aqui em detalhes. E a questão foi que eu simplesmente coloquei a parte mais pura do mindfulness que poderia existir, que a parte prática é determinada pelo Vipassana. Então, na verdade, o Vipassana dá a estrutura prática do mindfulness e apliquei metodologicamente numa população de pós-menopausados. Eu vou mostrar aqui parte da minha pesquisa e os resultados. Com isso, a gente conseguiu, né, minimamente, diminuir vieses e estudar a meditação na sua forma mais pura, mais raiz, como eu costumo dizer nos meus cursos. Tirando todos os outros efeitos que poderiam contribuir com o resultado positivo, que é o que acontecia nos outros estudos no mundo, mostrando que o mindfulness realmente funciona para uma insônia crônica em pacientes pós-menopausados. Então, é o pior tipo de população que a gente tem, que não tinham tido nenhum tipo de intervenção antes, que obviamente não tomavam nenhum remédio, e os critérios foram extremamente bem selecionados. Fizemos uma publicação na revista Menopause, A1 na época. Fui apresentar o congresso, os estudos do Congresso Americano no SLEEP, em 2018. Então, fechamos com chave de ouro isso. E até hoje repercute. Tem mídia querendo saber sobre isso, eu fiz Globo Repórter várias vezes. Então, o que é importante a gente entender? Acima de tudo, a ciência se aproxima da espiritualidade, do conhecimento, da filosofia,
de uma forma cada vez mais indissolúvel. E a gente vai poder se aproximar das pessoas também através de tratamentos complementares. Então, o Mindfulness ele atua hoje como complementos aos tratamentos vigentes da medicina do sono, sejam farmacológicos ou não, e isso é o que é importante vocês saberem. Então, a gente tem uma nova arma, a bem dizer, novas oportunidades comportamentais, porque sono é comportamento puro, excetuando comorbidades primárias, onde você não dorme por algum motivo que se estabelece em um primeiro momento, excetuando-se isso, a insônia é de fato o comportamento. Então, eu vou começar aqui com a minha apresentação e espero corresponder com as expectativas de uma aula interessante hoje. Vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei uma página da Yoga de Patanjali, do Vedanta Sara, onde ele fala assim: quais são os obstáculos para meditar? O que que eu não devo fazer se eu quiser alcançar a iluminação, autoconhecimento, seja lá o que for? E aqui, uma das coisas que ele fala é sobre laya, que em sânscrito significa sono. E eu, fazendo retiro atrás de retiro, via que o pessoal dormia no meio das práticas. Isso começou a incitar a curiosidade, né? Aí eu comecei a pesquisar a respeito disso. Então, a minha pergunta era: será que um obstáculo da meditação pode se tornar um efeito curativo para quem tem algum problema de sono, já que essa técnica dá tanto sono assim? É, E aí as perguntas foram sendo respondidas de acordo com a discussão no meu mestrado e no doutorado. Eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui. Então, a minha definição simples de mindfulness é que é um treinamento neurocognitivo com repercussões fisiológicas e comportamentais. Então, com essa única frase, eu ingesso tudo. Claro que não excetua-se todas as definições que nós temos, Kabat-Zinn, Guttmacher, e aí vai. Aqui é só um panorama de como a gente pode entender, numa outra via científica, as definições de mindfulness. E eu procuro o mínimo possível falar sobre meditação. É interessante isso. Por quê? Porque a meditação, muitas vezes a palavra, ela já vem encarregada, perdão, já vem carregada de um conceito que muitas vezes as pessoas acham: mas isso é religião, isso é misticismo, isso é Índia, isso é uma coisa que não me toca. Então, o brilhantismo do mindfulness é tirar tudo isso. Óbvio, para nós tem imenso valor, mas veja, eu estou falando com pessoas laicas, e muitas vezes pessoas em grupos científicos, né? E colocar somente a pureza da técnica na sua filosofia, no seu comportamento e na sua operacionalidade. Então, traduzindo como plena atenção, já é um conceito. Eu costumo dizer que é um estado de qualidade da sua mente. Aí eu pergunto: você não busca qualidade de vida, qualidade da sua roupa, qualidade da comida que você come? E por que não buscar a qualidade da sua mente? Então, revisite seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos a todo instante, para que eles possam ser, na melhor das opções, as melhores qualificações que você possa ter, o melhor que você possa ser em si mesmo a cada segundo. Então, nós temos a origem vem da palavra sati, e também sati, que é sânscrito, e também pali, que significa consciência, atenção e recordação. Então, estou vindo lá de trás dos preceitos antigos do mindfulness. O indivíduo, então, tem que permanecer-se atento, recordando-se do objeto da sua atenção. Por exemplo, os diversos focos atencionais que nós colocamos: respiração, sons externos, toques sutis, grosseiros, e por aí vai. A gente considera qualquer situação na vida como um objeto segundo o qual eu posso debruçar a minha atenção. Sendo assim, o mindfulness ele passa não só por uma técnica formal, onde eu fecho os olhos, sou orientado por um instrutor, um facilitador, ou até mesmo na sua autoindução, como diz Roberto Cardoso na sua famosa definição. Ou eu posso viver a vida em plena atenção, entendendo as relações humanas, entendendo o que fala
né? O que sai da minha boca, minha fala, meus pensamentos, minhas emoções e tudo, né? Como eu como, mindful eating, e tudo que permeia tudo isso. Então, a nossa proposta, para quem é um instrutor de mindfulness, um facilitador, é justamente sensibilizar as pessoas que elas vivam. E aí o resultado final é também um sono melhor, porque o sono, ele não significa só os 10, 12, 20, 30, 2 horas antes de você dormir. A sua vida está ali. A gente não separa isso. Ah, agora fecha uma cortininha, aperto o botão on-off e vou dormir. As coisas não funcionam assim. A sua mente está com você. E essa é a grande sacada da história. Transformar essa mente, que tem um padrão reativo por excelência, em algo com um estado de qualidade superior. E vagarosamente, então, eu vou treinando isso e vou conseguindo permutar insônia em sono convencional, dificuldades em facilidades. Então, vamos lá. Preceitos e características. É um estado de treinamento mental e cognitivo com repercussões em todo o seu corpo e no seu comportamento. Eu preciso envolver necessariamente uma respiração mais pausada, que me faz entrar numa situação hipometabólica. Eu preciso ter uma atenção que ela é intencionalmente direcionada e não vale uma atenção por 2 segundos. Ó, presta aqui atenção no meu dedo. Isso é fácil para você. Agora, faz isso 2 minutos. Sua mente vai começar devagar, com muita facilidade, dependendo do treinamento que você tiver. Então, eu preciso sustentar isso. Então, a grande dificuldade operacional de qualquer prática de introspecção é a sustentação, não a geração propriamente dita do. Para quem pratica, você pode entender isso. Então, o indivíduo torna-se alerta e atento, intencionalmente. Alerta e atento. Percebendo as experiências que ocorrem dentro de você, internamente, comportamento, emoções, fome, sono, angústias, e as experiências externas, o som que está no ambiente, a temperatura e tudo que ocorre fora disso. Percebendo pensamentos e emoções, as sensações corporais, que é muito trabalhado no body scan, com alguns elementos. Então aqui eu trago curiosidade. Curiosidade sustenta a atenção. Se você não tiver curiosidade, você tem o oposto disso, que é desinteresse. Então, o desinteresse não te sustenta. Então, é importante você manter a curiosidade em todo o processo. E receptividade à experiência. Então, a receptividade entra em fatores filosóficos comportamentais, significando a aceitação do processo. Tá frio? Tá frio, é frio. Tá calor? Tá calor. Eu já meditei no alto da montanha, no Vipassana, no Rio de Janeiro, em dezembro, a 42 graus, numa tenda fechada. Se eu fosse uma orquídea, eu brotava ali, eu estava um orquidário, né, fechado, calor, descendo o suor até aqui. Tudo que eu podia fazer é observar cada gota de suor que fazia. E na ocasião eu estava em Aditana. Aditana é uma parte do Vipassana, onde você não pode se mover, aconteça o que acontecer, por 1 hora. Então se faz Aditana várias vezes. Então ali é aceitação, é calor, eu estou entendendo isso. Mas eu corto o processo de reatividade. Quando a gente dorme, a gente pode tender a fazer com que diversas reações aos pensamentos que você tem, e é claro que os pensamentos que vêm à noite são os mais desafiadores, né? Não são os mais legais. Ah, o que eu vou fazer com as coisas boas da minha vida? Por que que não vem isso? Vem os desafios. E esses desafios trazem emoções juntamente com eles. E a emoção tem um disparo neuronal correspondente. Então, se eu penso em algo complexo, necessariamente vai ter adrenalina, noradrenalina e cortisol, que concorrem com o início do sono, onde se precisa estar silente. Então, vocês começam a entender, eu estou juntando já as coisas, tudo ao mesmo tempo, para vocês poderem entender que nosso corpo funciona imediatamente com tudo junto. A gente didaticamente separa isso. Mas quando você vai dormir, as coisas acontecem. No presente momento, sem julgamento ou crítica. Então, aqui eu sempre falo, sem julgamento ou crítica é um artifício para a prática formal. O ser humano não vive sem julgar. Então, o julgamento na vida, ele serve para discernir o certo e o errado. A você ir para o caminho correto, o caminho incorreto. É o que te pontua dentro da tua ética e moralidade. Agora, o excesso de julgamento, as coisas que são completamente desnecessárias, a vida como a gente leva em automatismo,
E isso a gente consegue romper no treinamento formal de mindfulness. Então, por isso que o julgamento ou crítica, ela deve ser utilizada quando eu estou ali, morrendo de calor, morrendo de frio, com dor, ou seja lá o que esteja acontecendo, na loucura dos meus pensamentos, e ali eu rompo a crítica. E aí eu gero compaixão, bondade amorosa, uma série de antídotos que a gente pode ter junto ao processo. Isso é fantástico, né? É maravilhoso. Eu sou completamente apaixonado por isso. Os benefícios mostram que, né, os diversos estudos, que eu posso aplicar isso no sono, melhorar a qualidade de vida, para pós-menopausa, desconforto associado aos fogachos. O fogacho, tem gente que tem insônia por fogacho. Acorda no meio da noite com calores, né, sintomas vasomotoras importantes, e tem origem em disparos adrenérgicos. Aí vocês vão ver na discussão aqui como a gente pode tentar inverter esse processo. É, e muitas pós-menopausadas, ou menopausadas, ou até pré-menopausadas, dependendo de como for o mecanismo vasomotor para cada uma das mulheres, sentem isso e a prática ela tem um fator fundamental para diminuir isso. Isso eu mostrei nas minhas pesquisas também. Hoje eu devo estar com 10 artigos científicos, algo assim, mostrando parte disso e coisas correlatas. Melhoras nos sintomas da insônia, na qualidade geral do sono. Isso é bastante importante. Então, a arquitetura do sono muda e a macropercepção cognitiva do que acontece comigo durante uma noite também muda. Então, premissas diziam o seguinte: o estresse e insônia impactam na neurocircuitaria e regulação hormonal. Então, agora eu começo a falar de cérebro um pouco, começo a falar de zonas corticais, que não se separam do nosso sistema endocrinológico. Então, sistema límbico é afetado, giro do cíngulo é afetado, córtex frontais são afetados. E aí eu quero justamente atuar em algo que trabalhe melhor essas zonas corticais. E aí se mostra o seguinte, que as intervenções comportamentais como mindfulness podem induzir a mudanças neuroplásticas. A primeira pessoa que descobriu isso foi a Sara Lazar, né? Famosa pesquisa de Massachusetts, onde ela descobriu aumento maciçento no córtex pré-frontal de meditadores versus controle ativo sem meditar. Então essa foi uma grande sacada, um divisor de águas dentro do Mindfulness. Isso já se fazem 12, 14 anos. Eu estive com Sara Lazar quando ela esteve no Brasil, numa das vezes, e na época eu estava no meio da minha pesquisa do mestrado. Uma das minhas perguntas para ela foi o seguinte: doutora, eu noto que é claro que eu fiz a pesquisa em 8 semanas, né, padrão. Eu disse a ela, eu noto que na quarta semana começa a ter uma curva de melhora pontual. É como se fosse um pico de melhora. Que, ora, vira um pequeno platô, ora sobe até finalizando com uma outra melhora na oitava semana. Em que ponto da sua pesquisa a senhora achou o shift da neuroplasticidade para células com nova gênese sináptica? Ela falou, a partir da quarta semana. Interessante. Daí a gente entende que programas menores que 4 semanas podem não ser efetivos. Hoje as pesquisas mostram que 6 semanas já funciona bastante, mas a gente ainda está com o protocolo de 8. E aí, então, há mudanças nessa circuitaria subjacente e a gente tem comportamento diferenciado. Então, aqui, de novo, vários trabalhos mostram melhora sintomas de insônia com práticas em mindfulness. Por que isso? Porque a gente tem importância fundamental na fisiologia dos dois processos. Então, os processos meditativos e o sono têm uma fisiologia muito parelha. Eu vou mostrar isso no quadro a seguir. Com isso, a gente consegue melhorar. Todos já sabem, né? As pesquisas já há muito tempo estão aí na moda e na mídia, mostrando que diminui a ansiedade, depressão, que são os primo-irmãos da insônia. Então, são as comorbidades mais prevalentes em casos de insônia, são esses distúrbios mentais importantes. Trabalhos mostram, então, melhoras quantitativas e qualitativas
no sono após a prática de mindfulness. Aqui eu quero fazer um parênteses, que é o seguinte: meditação é o grande guarda-chuva. Mindfulness é uma técnica dentre centenas do que chamamos de meditação. Tem vários tipos. Quando eu falo que essas melhoras, essas pesquisas se mostram assim, é tudo em mindfulness, o programa é baseado em mindfulness. Então, é, as práticas não são iguais entre si. Então, visualização, por exemplo, criativa, ativa o córtex visual de uma forma diferente. E aí a gente tem uma série de coisas. Nem todas as práticas são reproduzíveis em laboratório com menos viés possível. Então, o mindfulness parece que, dentre todas, é a melhor técnica para a gente poder estudar e por tudo que a herança que o Kabat-Zinn deixa para a gente, desses programas, de como isso é posto, na minha opinião, é a melhor forma de você tratar a insônia ou distúrbios do sono com isso. Então, não é qualquer meditação que talvez tivesse o mesmo efeito. Esse é um quadro muito interessante. Eu apresentei na admissão do meu mestrado, a primeira vez que grandes professores do sono, os melhores professores do sono do país, lá no Instituto do Sono, Sérgio Tufik estava lá, Mônica Anderson estava lá, e eu estava, né, tadinho, primeira vez, com os oceanos, o Rio aqui foi lá e falou, olha, o que eu achei de pesquisa é isso aqui. Então, na meditação, a gente entra numa condição hipometabólica. Então, baixa frequência cardíaca, frequência respiratória. No sono, para que eu entre no processo de sono, eu tenho que ter uma temperatura mais baixa, uma condição hipometabólica, determinada basicamente com a respiração. Claro, técnicas de respiração funcionam bastante em determinados problemas de sono. Tem que ser bem cauteloso para falar como e qual. Redução da PA, na pressão arterial, isso é evidente. Aí eu venho falar do cortisol. O cortisol, ele concorre com a secreção de melatonina na hora que você vai dormir. Então, basicamente, eu tenho que ter dessensibilização do sistema simpático, excitatório, e o parasimpático, que relaxa, tem que estar tomando conta do pedaço ali. Basicamente é isso. Acontece que muitas vezes, porque eu tenho dificuldades no ambiente onde eu estou dormindo, tenho dificuldades, às vezes, com o cônjuge que eu durmo. Mulheres reclamam muito de homens que roncam, ou tem muitos parceiros que um vai ver televisão no quarto enquanto o outro tenta dormir. Vocês não sabem a quantidade de problemas que tem entre os casais. E hoje em dia não é raro você pegar a gente dormindo em quartos diferentes, tá? Então, o que que acontece? O cortisol tem que estar baixo. E dependendo do tipo de pensamento que eu tiver, ele não vai estar baixo. Essa é a grande sacada da história, uma das. Então, na meditação eu tenho redução da ansiedade e sintomas de depressão, que são as doenças, como eu já falei, comórbidas do processo, então já ajudaria por aí. Ácido gama-aminobutírico é fundamental para iniciar o sono. Eu tenho pesquisas que mostram aumento do GABA em meditadores, e eu preciso do GABA, então, sendo secretado na sua melhor potência para iniciar o sono. Serotonina e dopamina também são auxiliadores nas células REM-ON para que você possa entrar no desligamento, vamos dizer assim, do cérebro na menor atividade dele, para que eu possa estar iniciando o sono. Obviamente, melatonina, principal hormônio do sono, circadiano, escuro, frio e sem concorrência. Então, sem adrenalina ali, sem cortisol. Essa é a melhor, né? Best case scenario que a gente pode ter, o melhor cenário que eu possa ter, né? E aí a gente vem com pesquisas mostrando que, novamente, meditadores frequentes têm aumento de secreção de melatonina. Olha que interessante. Em termos corticais, a fase N1 e N2 do sono, eu tenho ondas alfa e ondas beta. Então, no início das práticas de meditação, eu tenho predominantemente, né, começa com beta, você está hiperativo, depois passa para alfa, 8 a 13 Hz por aí, e daí, né, veio aquela
aquela expressão, ah, você está em alfa, né? Então, veio dessa situação das ondas cerebrais. No sono REM, eu faço ondas teta e poucas pesquisas, mas tem que meditadores, não são todos, já foi encontrado em práticas de meditação ondas teta. Então, vocês percebem aqui por esse cenário que um é muito parelho com o outro. Então, é como se a meditação mimetizasse a fisiologia do sono. Na verdade, elas participam do mesmo processo. Então, eu começo a responder por que mindfulness funciona para o distúrbio do sono a partir daqui. Esse é o primeiro artigo que eu publiquei, mostrando que os insones têm menor nível de atenção que os não insônios. Então a pergunta é: se eu melhorar esse nível de atenção, eu posso efetivamente melhorar a qualidade do sono? E a gente mostrou que sim. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui da pesquisa que a gente fez sobre insônia na menopausa, tá? Que, como eu falei, é a maior prevalência que nós temos. Então esse foi o paper do doutorado, onde acabou sendo criado um novo sistema operacional chamado Mindfulness Relaxation Training for Insomnia. Então, o MRTI, onde envolve algumas técnicas de relaxamento, mas que, na verdade, são observações diretas como mindfulness e, na sua essência, mindfulness como um todo. O meu doutorado, ele não teve higiene do sono, tampouco orientações de comportamento, porque, óbvio, isso é considerado um tratamento. Higiene do sono é um tratamento. A gente não podia falar nada, ela tinha que estar dormindo mal do jeito que estava, e só tinha o suporte dos áudios de prática e encontros comigo por 30 minutos no ambulatório de sono, por 8 semanas. E aqui está o método, muito, muito simplificado, né? Então, os áudios iam 3 vezes por dia, então eu tinha que praticar de manhã, à tarde e à noite, e eu brincava com elas. Imagina que os áudios são como um remedinho para você. Os remédios a gente não toma de 6 em 6 horas, 4 em 4 horas. Os áudios você vai fazer de manhã a hora que você quiser, à tarde a hora que quiser, à noite, excepcionalmente deitado, antes de dormir. E o protocolo começava com 8 minutinhos cada prática e no final da 8ª semana, o áudio mais longo era de 13 minutos. Reparem, 13 minutos, não 20, 25, 30, 40. Então, depois eu tenho uma crítica sobre áudios longos e práticas longas nos programas de mindfulness, especialmente no início do programa. E as visitas presenciais por 30 minutos. Aqui, eu sei que o pessoal não gosta muito de gráfico, não é muito familiarizado. O que eu quero só falar é o seguinte. Lado esquerdo, grupo controle. Começou com 9% no que a gente chama de insônia subclínica. Isso aqui é um questionário chamado IGI, ou ISI, Índice de Gravidade de Insônia ou Índice de Severidade de Insônia. É um instrumento que a gente usa mais para pesquisa clínica, validado, né? E de grande valia. Então, começou no seu basal, entrando lá, falando oi para a gente. 9% da população tinha insônia subclínica. 81,8% tinha insônia moderada. E 9% insônia grave. Então, esse é o grupo controle que não foi mexido. Eles só vinham falar comigo, conversavam sobre a aleatoriedade da vida, mostravam um vídeo no YouTube e muito obrigado. O final de 8 semanas, sem intervenção nenhuma, como é que continua isso? 9% na subclínica, agora 90,9% foram para insônia moderada. Então, continuavam com insônia. Qual é o cenário do grupo intervenção em mindfulness? 15,8% insônia moderada, 84% insônia grave. Era isso que veio para a gente quando a gente começa a pesquisa. Final de 8 semanas, no protocolo que eu vos disse. 94,7% sem insônia. 5% subclínica. Então, esse tipo de resultado mostra que o paciente clinicamente relata para a gente que ele está bem, que ele não tem queixa. Isso é importante. E insônia é clínica. A gente, óbvio que usa
polissonografia quando indicado, actigrafia quando indicado. Nós usamos isso, mas não tivemos um achado significativamente importante para que a gente pudesse colocar aqui e publicar. Com relação a uns questionários que era relacionados à qualidade de vida da menopausada. Então, o grupo controle, lado esquerdo, nós tivemos uma média alta ainda para esses sintomas. E o grupo intervenção, do lado de... É que meu mouse não funciona no Mac, eu não sei o que acontece. O mouse não funciona enquanto eu estou no modo de apresentação, então eu não consigo mostrar para vocês. Então, lá o quadrado, canto superior esquerdo, IGI, PSQI. Do lado direito, onde eu tenho intervenção, vejam que a barra preta começa alta, aí depois a barra cinza abaixo. Aí nós tivemos uma mudança nesses sintomas vasomotores. A barra marronzinha alta, a branca abaixo. Aí nós tivemos uma mudança. Os outros gráficos mostram basicamente a mesma coisa. Então, eu tenho melhoras dos sintomas vasomotores, ou seja, nos fogachos, melhoras nos fatores psicossociais, ela começa a se dar bem com familiares, com a família, consigo mesmo. Então, através do questionário chamado RUCOL, fizemos um RUCOL breve de 16 questões. Nós tivemos esses achados. Esse é interessante, canto inferior esquerdo, o questionário mais famoso do Mindfulness, que é o MAS, Mindful Awareness Attention Scale. É o primeiro e ainda hoje um dos mais usados. Mede o nível de atentividade. E aqui, quanto maior o score do MAS, mais atenção eu tenho. E reparem o grupo intervenção, lado direito, a coluna branca, como se difere da coluna preta. Então, elas aumentaram seu nível de atenção, que era a minha pergunta do mestrado. E Cooperman e MKI, o último aqui do lado esquerdo, também mede qualidade de vida e sintomas. Grupo intervenção diminuiu bastante aqui, vocês veem a barra aqui embaixo. Então, é só um apanhado para vocês entenderem que as respostas foram bastante importantes. Vamos fazer discussão disso, já indo quase para o final? Então, acredita-se que a meditação mindfulness possa funcionar em processos neurocognitivos, intermediando o equilíbrio entre percepção do que realmente causa a excitabilidade e do novo aprendizado comportamental e cognitivo. Por isso que qualificamos os treinamentos em mindfulness como treinamentos, onde você passa de uma condição de vida, uma condição de percepção, para uma outra condição de percepção. E somente aquele que percebe o seu problema tem possibilidade de ir atrás da sua cura, porque eu não vou curar aquilo que eu não sei que eu tenho. Então eu preciso que algo aponte para mim, seja alguém ou eu mesmo descubra isso. Esse é o princípio básico da cura. Alterações cerebrais funcionais e estruturais vão dar apoio a essas práticas na modulação. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso combater excitabilidade simpática fora de hora, ou seja, nos minutos antes de dormir, e fazer com que isso se reverta. Aí que a técnica entra. Eu vou explicar como. Então, eu preciso ter controle da ansiedade e excesso de pensamentos antes de dormir, mas aí eu pergunto para vocês, quem é que barra um pensamento? Pensamento é como vento. Você não consegue pegá-lo, você não consegue nada. Mas o que eu tenho é uma forma de mudar a minha relação com ele. Aí eu tenho o que fazer. Então, o Rinpoche fala muito dos pensamentos como macacos, né? Loucos, que pulam de galho em galho, selvagens, e que dão trabalho, e que ruminam. Então, essa expressão que a gente tem de ruminar pensamento antes de dormir, então mostra que eles ficam num ciclo, muitas vezes, no mesmo assunto, ali,
né, mantendo você acordado. E quando você desperta, numa insônia de manutenção, por exemplo, você desperta e abre-se um portal na tua mente, não? Aí ninguém segura, porque você pensa o que tiver que pensar. E aí, se você não conseguir voltar com êxito em 10, 12 minutos, você passa realmente a ter essa dificuldade, acordando várias e várias vezes, e aí se estabelece a insônia de manutenção. Então, quando eu tenho maior atenção ao estado de reatividade da minha vida, eu consigo fazer com que eu tenha um novo modo de enfrentamento desse automatismo. Aí eu preciso mudar o jeito que eu opero na minha vida para que minha noite de sono seja boa. A, a, a grande sacada dos programas de mindfulness para insônia é que você tem uma mudança operacional de vida como um todo. Então, os programas de mindfulness, eles vêm com técnicas formais, com filosofia do mindfulness, que vai toda a filosofia ancestral que você conhece, que passa pelo budismo, pelo hinduísmo de alguma forma, tudo que a gente está, bondade, autocompaixão, aceitação, é, várias e várias situações, por elementos da terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é a base hoje não farmacológica dos processos de remissão de insônia. Então, isso ainda é padrão ouro, e eu acredito que combater a insônia, seja a forma que for, sem TCC, fica vazio por si. Nem todos podem, né? Esse é o problema. Então, trocando o turbilhão de pensamentos e emoções por percepções corporais. Então, eu mudo essa relação. Então, a gente vai treinar o indivíduo a prestar atenção na respiração, no ambiente frio e escuro, no torpor do sono, no conforto que você tem da sua noite. Então, são algumas técnicas que a gente pode estar usando, criando uma atitude de não julgamento da sua experiência. Porque se eu fico, ai, que droga, que saco, eu não estou dormindo, amanhã eu tenho que acordar cedo, olha a reunião, puxa vida, mais uma noite mal dormida na minha vida, o que será de mim? Ó, vida, ó, azar. Que tipo de hormônio foi agora em 20 segundos de fala? Eu não preciso nem dizer para vocês. É claro que eu fiquei excitado com isso. É claro que eu fiquei chateado com isso. É claro que eu coloquei julgamento e pouca compaixão dentro do processo. E aí a TCC vai entrar desconstruindo um pouquinho esses valores junto com as práticas de mindfulness. Então, há dentro do processo um progressivo relaxamento e controle da respiração. Então, isso pode ajudar a excitabilidade. Então, os estudos demonstraram que praticantes de mindfulness tinham mais porcentagem de sono de ondas lentas do que não praticantes. Isso é fundamental, porque eu melhoro a arquitetura do meu sono, essa distribuição interna, e aumento o sono mais a fase do sono mais restaurativa que eu tenho, que é o sono de ondas lentas. Então, aí a gente infere que as práticas de mindfulness poderiam ajudar a aprofundar o sono e diminuir os despertares, que é o que mostra na prática. Então, eu tenho 8 anos de ambulatório de sono e mindfulness, lá com a doutora Helena Rachu, no Sono da Mulher, na Unifesp. Só saiu ano passado porque estou numa nova empresa, enfim. E centenas de pacientes a gente atendeu com isso. Nossa, temos casos aí realmente bem importantes para comentar, além de pesquisas científicas sobre o tema. Então, quando eu consigo redirecionar a atenção, por exemplo, à respiração, ao relaxamento muscular, o que a gente chama de focos neutros, eu não tenho uma emoção determinante com relação a isso, né? Em detrimento daquilo que o seu pensamento padrão já está ali ruminando, isso eu consigo, se eu conseguir fazer isso, pode ser uma grande chave para que eu possa diminuir essas respostas excitatórias autonômicas voltadas para a insônia. Então, essas respostas comportamentais automáticas estão diminuídas, ao ponto que eu aumento a resposta de relaxamento. Um termo que Herbert Benson cunhou na década de 80, super famoso, e não vamos esquecer desse termo, que é fundamental. O que eu posso dizer, minimamente, em termos de fisiologia, de neurofisiologia? Então, hoje a gente já sabe também que o córtex pré-frontal é o principal elemento que é ativado nos processos de atenção.
Giro do símbolo ou giro cingulado também é fundamental, porque ele faz uma intermediação com o sistema límbico, fazendo com que as respostas é, emocionais exacerbadas sejam minimamente moderadas, porque tem uma ativação do pré-frontal que é lógica, que é discernimento, que é decisão estratégica. Então, quando eu tenho essa modulação, eu passo a, de novo, ter mais um elemento para tentar ganhar esse jogo. Então, há uma predominância parasimpática em meditadores e reduz, como eu já falei, ruminações mentais e preocupações, aliviando distúrbios de humor que vêm junto com o processo, que são comuns na insônia. Portanto, o equilíbrio entre simpático e parasimpático pode ser uma grande chave, né? Diminuindo a secreção de catecolaminas com essas práticas que devem ser frequentes de mindfulness. Como que eu posso aplicar isso? Então, eu tenho que ter um profissional capacitado em mindfulness e em sono, pelo menos com conhecimento bastante aprimorado de sono. Então, existem programas de treinamentos, né, nisso. O programa que eu validei é um deles, né, com práticas guiadas que você manda para o paciente fazer em casa, além das sessões, em geral, de 1 hora semanais, em programas que vão 8 semanas, às vezes mais. Psicoeducação, então aqui eu preciso ter uma abordagem comportamental, higiene do sono precisa. Então, muitas vezes a gente usa elementos como diário de sono, aplica esses questionários antes e depois do treinamento para mostrar medidas objetivas de como pode acontecer isso. E trabalhar a psicologia, seja a psicologia do mindfulness, com aceitação, autocompaixão, foco atencional, equanimidade e a psicologia clássica da TCC, tá? Que caminha de mão dada. E lembrando, esse é um tratamento complementar ao tratamento vigente na medicina do sono, seja ele qual for determinado pelo especialista. Aqui, você pode anotar rapidamente, tirar um print da tela, como você desejar, meu e-mail, meu Instagram, Facebook, YouTube, lá tem conhecimento gratuito para todo mundo, eu produzo conteúdo muito. E em breve, provavelmente teremos uma nova turma, né? Existe capacitação de mindfulness para insônia. Fizemos no Instituto de Sono por 2 anos. Agora estamos provavelmente no meu instituto, quem sabe, numa nova casa muito em breve, né? Quem sabe, aí está plantada a semente. Mas, de qualquer forma, existe essa especialização, tá? É dada por mim e uma equipe de médicos especialistas da Unifesp, especialistas em mindfulness e sono. É uma equipe de ponta. Então, aqui, eu me despeço, a minha primeira despedida antes da última, despedida de quando eu termino a apresentação propriamente dita. Plínio, aberto a perguntas, agradeço. Obrigado, Marcelo. Apresentação maravilhosa, esclarecedora. Tenho certeza que todo mundo se vê aí, né? Todo mundo dorme, todo mundo também não dorme. E eu acho que a gente compreendeu um pouquinho algumas coisas que estão envolvidas com sono, que muitas vezes a gente suspeita, né? Mas quando a gente vê assim de forma mais esclarecedora, realmente é muito importante. Eu vi que tem no chat muitas perguntas, não sei se você chegou a dar uma olhada, Marcelo, para Eu você, estou abrindo agora. para Se você você dar para. quiser me ajudar vendo algumas Tá, e já selecionando, tá. Olha, então eu vou trazer aqui, deixa eu ver. Eu sou terapeuta integrativa, Mariana. Estou em busca de entender mais sobre sono. Muitos pacientes completamente dependentes de soníferos como o Zolpidem, né? Que eu tá. acho que Essa é uma essa é pergunta uma questão. importante. Uhum. Exatamente, Plínio. Presta atenção no que você falou, minha cara Mariana. Pacientes dependentes de Zolpidem. Dependência química, ela deve ser tratada por psiquiatra, num primeiro momento, e ou por um psicólogo especializado nessa questão, mas em geral o psiquiatra ele vai promover com essa reeducação farmacológica e não é nada fácil. Eu estou lotado de pacientes assim, só que
não é nossa função trabalhar com isso. Essa função é do psiquiatra, tá? Então você pode entender muito de sono, o máximo que você puder, e eu te oriento a isso. Mas vai ter que ter um parceiro aí, médico, especialista nisso. E eu indicaria psiquiatras especialistas em sono, porque não por questão de conhecimento, porque eles têm uma casuística prática soberana. Então lidam todo dia com isso e podem trazer, não que o psiquiatra convencional não atue nisso, ele também atua no sono, obviamente, tá? Mas dependências obtém, aí vai usar um compêndio farmacológico aí para essa troca, posso garantir para você. Gravação será disponibilizada sim. Sim. Então, alguém está perguntando se trata com mindfulness, provavelmente, né? Os sintomas de burnout, não é muito o foco primeiro da conversa, mas se você achar que você quer falar alguma coisa sobre isso. Sim, é possível. A gente trata isso já há mais de 10, 15 anos. A gente sabe que mindfulness e esse tipo de abordagem, não só do mindfulness, é bastante efetiva para o burnout. Entenda que o burnout ele é composto de diversas fases. Isso, a LIP mostra isso muito para gente. É, então, eu consigo muitas vezes fazer com que eu retarde essa entrada do burnout ou que seja um burnout mais tranquilo, sem ir para o hospital, por exemplo, ou que você não chegue ao burnout. Então, tem diversos modelos, né, que a gente pode. Mas o que é interessante é que sim, a gente orienta sempre as pessoas a tentarem usar isso para prevenir o burnout, que é essa ideia. Porque depois que tá, a gente vai correr atrás e é sempre multidisciplinar, tá? Nunca um só sozinho. A gente sempre trabalha num contexto multidisciplinar. O Marcelo, se você me permite enriquecendo um pouquinho essa conversa também, né? Lembrar Claro. que essas práticas todas que a gente tem, elas são muito mais potentes na preservação da saúde, na prevenção, do que no tratamento, né? Eu costumo fazer um pouco o trocadilho, dizer que meditação não é medicação. A gente não pode usar a meditação assim, "Bom, vamos tratar o burnout." Claro que sim, né? Mas a potência maior das práticas sempre vai estar, né, em você construir um estado, uma condição global melhor para evitar a gente chegar nisso, né? Então, isso é Perfeito, importante até para os perfeito. médicos presentes aqui, né? Saber que ninguém tá trazendo práticas integrativas para digamos, numa referência com medicação. Medicação é outro trajeto. Essas práticas têm um trajeto da integralidade, de cuidar do ser humano como um todo, né? A gente entende, às vezes, um pouco da neurofisiologia, muito como o Marcelo entende, está trazendo para a gente, mas no fundo das coisas, essas práticas vão ter sempre uma ação global, né, inespecífica, né? E essa é uma compreensão que eu acho que para a nossa medicina é importante também saber, né? Então, desculpa aí pela intromissão. Não, eu acho que nós somos uma dupla ótima, Tá bom. porque você completa 100% perfeito do que eu falo. Eu acho incrível. Aqui, Elisângela Ferraza pergunta se esse treinamento pode ser online. O treinamento de Mindfulness para Insônia é um curso de extensão, 96 horas, todo online, tá? Inclusive, eu tenho um membro da equipe, fico muito feliz, Dr. Tiago Simão, do Sul, especialista em medicina do sono, ele é pneumo e foi meu aluno no Oswaldo Cruz, então ele tem formação de Mindfulness. Acabou de se tornar mestre, aumentou o nível de ansiedade dele, pôde ver na prática, porque é fazer um mestrado, né? Que não é nada simples. Muito obrigado pela presença. Ah, tem uma pergunta aqui Pedro, também. ah, Vai lá, vai em fala. frente, vai em frente, vai em frente. Pedro diz assim, professor, você quis dizer que a intervenção de mindfulness na prática teve 100% de melhora de sono? Não, 94,8% não é 100%. Nós tivemos, na minha pesquisa, veja, eu sou um recorte do todo, tá? O recorte do todo. A minha população, na minha, né? Não existe autoridade sobre isso. É uma equipe que estuda com meus orientadores, co-orientadores e tudo mais. Então, a gente colheu naquele momento, naquela população, aquele dado, tá? Por isso que a ciência é ótima. A ciência deve ser reproduzida. Isso que é legal, para você ver se realmente as coisas vão daquele jeito. Então, tem pesquisas que mostram diversos níveis, de acordo com o seu método, com diversos níveis de desfechos com as suas. Agora, eu te oriento o seguinte: se quiser ler artigo, etc., foque qual o método que ele leu, não só o resultado. Oh, mostrou que
cara curou a depressão, nunca mais teve na vida. Espera um pouco. Qual foi o método disso? Então, critique o método. Essa é a grande sacada de uma pesquisa científica. Para você ver realmente a acurácia disso, a qualidade do que foi montado ali, e quais são os furos. Eu adoro ler artigo falando, aqui tem um errinho, aqui tem outro. Não crítica, todos nós somos criticados pelos revisores, né? Óbvio, eles querem a melhor publicação possível. Então, eu recomendaria isso. Mas foi próximo ao 100%. Eu está vendo, tem uma pergunta do Alexandre, dizendo que ele trabalha no Instituto Esporte e Educação e atua como formação de profissionais que atuam nas UBS de São Paulo com atividade física e bem-estar. Qual a relação da atividade física com mindfulness e sono? Tá. A atividade física é o principal ciclador que nós temos. Ciclador, eu quero dizer, ciclador de ritmo circadiano, para que você durma melhor. Então, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa que não está dormindo bem é faça atividade física. Seja esforço resistido ou exercício aeróbico. É o principal, é o que rege a vida. A gente foi feito para se mover. Você vai contra essa regra, muito provavelmente vai ter problema. Mindfulness com relação a esporte. Isso é bem interessante. Existem treinamentos de mindfulness para atletas para melhorarem a sua função é, nos seus esportes. Então, Michael Jordan meditava, atletas olímpicos em geral, tem muito artigo de atletas olímpicos, principalmente europeus e orientais, fazem práticas de mindfulness para aumentar a sua performance. Melhora de concentração, melhora de atenção. Eu vou dar um exemplo que ficou famoso. O famoso 7-1 nosso para o time da Alemanha. Então a gente viu uma barbaridade comportar nossa, né? A gente perdeu lá de emoção, né? Também. Enquanto que os alemães tinham práticas de meditação. Eu fui descobrir depois. Então, eles são considerados mais frios, né? Mais racionais, lógico. Independente da culturalidade disso, isso também é uma condição do próprio ser, a gente é muito mais emocional, latino, etc. Mas independente disso, você treina. Essa é a questão. Eu consigo treinar, né? O Richard Davidson fala isso o tempo inteiro. Eu treino as minhas emoções para mudar o cérebro. Então, eu tenho mudanças fisiológicas com mudanças de comportamento. Então, dá para usar isso nos esportes para melhorar, tanto em equipe quanto atletas individuais. Marcelo, mais uma pergunta aqui, estou te ajudando aqui, né? Professor, você pode falar mais da questão da atenção em direção às sensações do corpo durante os treinamentos e o impacto disso na experiência ou comportamento dos pacientes? Tá, não, eu não posso falar sobre isso. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer com que você mesmo responda a sua própria pergunta. À noite, você vai sentar numa cadeira, respirar profundamente algumas vezes, ereto, na nossa postura, vai fechar os olhos e vai prestar atenção varrendo do topo da cabeça até a ponta dos pés, gradativamente, prestar atenção em toda a sua musculatura, em todo o seu corpo, percebendo as sensações que ele vai te dar. Ele vai te dar 3 qualificações de sensação: agradável, desagradável ou neutra. Você vai perceber isso. Faça isso por 8 minutinhos, para não se tornar muito longo para você. Percebendo o que que teu corpo te passa, quais são as sensações. Aí você vai vivenciar essa atenção às suas sensações. Aí você vai vivenciar o quanto você se distrai também, tentando sustentar isso. Mas a prática é soberana sempre. O impacto disso no comportamento dos pacientes. Quando eu faço isso é o body scan, eu trabalho basicamente 2 questões. Existem 3 venenos mentais: ignorância, aversão e apego. Aversão e apego são trabalhados diretamente nas sensações, porque quando vem sensação desagradável, qual a primeira, na minha reatividade, qual a primeira situação que eu faço? Aversão, eu não quero, sai daqui. Então eu não olho para isso. No mindfulness a gente olha porque é desagradável. O apego me dá a sensação de que eu só quero ficar aqui. Nossa, tá tão gostoso, eu vou observar isso e daqui eu não saio mais. E a prática diz: passe varrendo suas sensações o tempo inteiro. Não se fixe em nada, nem no que é bom, nem no que é ruim. O neutro é mais fácil. Então, como é que muda isso? Rompendo a minha reatividade na vida que eu levo. Porque a meditação serve para você praticar
e depois que você abrir o olho, ser um ser humano melhor. Porque se você sair ainda, não você, o Pedro, você ser humano, sair xingando no trânsito, sendo tirano, sendo déspota, errando no seu comportamento, tendo as doenças do ego, então a gente não aprendeu nada. Então é isso que precisa. As práticas formais são um laboratório da mente, onde você, com condições normais de temperatura e pressão, lembra dessa expressão? Consegue se observar, e aí você fala, pô, eu vou romper, tô sendo aversivo demais, e na minha vida eu vou romper com esses padrões também. Com isso eu consigo me tornar comportamentalmente melhor. Então, talvez seja uma das vias de resposta. Marcelo, Pois não. gostaria de saber, eu sou pneumologista e acupunturista e fiz um treinamento também no Instituto Milton Erickson de hipnose ericksoniana. Os meus pacientes que me procuram no consultório são muito asmáticos, fibromiálgicos, no qual a insônia é um componente, é um sintoma de toda uma síndrome, né? Um diagnóstico médico. Eu costumo utilizar para a insônia nesses pacientes, além da medicação de cada doença específica, aquele treinamento autógeno de Schutz, daquele psiquiatra alemão. Você tem experiência com isso? Você poderia me falar alguma coisa? Você já utilizou? Eu já li várias pesquisas, já conheço as pessoas que fazem isso. Eu fui hipnólogo por muitos anos, hipnólogo clínico. Então, eu tratava pacientes fóbicos e utilizava hipnose. Bom, deixa eu contar para vocês. A minha formação é odontologia. Então, depois eu fiz mestrado e doutorado na psicobiologia. Porém, eu lidei muito com essa questão da hipnose, mas são coisas diferentes. Funciona, tá? Mas são mecanismos diferentes. Posso dizer uma coisa? Se você mandar a pessoa, pedir para a pessoa ver um vídeo do YouTube com água caindo, ouvir, pode funcionar. Isso que é o mais interessante. Dependendo do problema, se você conseguir mudar o foco, funciona, entendeu? Dependendo do tipo de problema, óbvio. Aqui deixa bem. Mas tudo que funciona sem efeitos colaterais, sem contraindicações, eu perpetuaria. Você é clínica experiente, sabe? E eu acho que vale a pena. Obrigada, Marcelo. As ordens. Rosângela, reiki também é bom, viu, meu amor? Lembre Ah, disso. Ah, sim, claro que na acupuntura, viu, claro, mestre, você sabe que durante a acupuntura todo mundo recebe o reiki. Tá bom. Aprendi com você. Tem uma pergunta aqui que é: a medicina antroposófica já utiliza as terapias meditativas por mais de um século. Por qual motivo o CRM e os planos de saúde não reconhecem a medicina antroposófica? Bom, eu estou lendo uma pergunta que está aqui, vê se você acha que você tem vontade de entrar nisso, tá bom? eu pediria para algum médico responder essa pergunta com intimidade com o CRM, com o CRESP. Eu não tenho conhecimento para falar desse termo mais administrativo, assim. Posso fazer uma Bom, pergunta? pode, Luar. Oi, querida, é o seguinte, a higienização com o sono e o sonho refaz um bem-estar, uma felicidade. Eu faço pouca meditação quinzenal com o grupo do Tergar de São Paulo, é quinzenal, do Mingyur, a cada 15 Rinpoche. dias. Uhum. Hã? Não, Mingyur Rinpoche. Eu represento o Rinpoche no Brasil. Talvez a gente não tenha se visto ainda. Ah, tá. É, é, é uma meditação, às vezes escaneada e tal, com algum elemento, mas eu estou percebendo que quando eu durmo, o sonho vem para fazer uma higiene geral, como se houvesse uma limpeza cerebral. Só que parece que eu sonho ao final desse estado e depois eu não lembro. Eu lembro ao final, eu presto atenção no sonho, mas ao final eu esqueço. Aí eu fico questionando
e brigando comigo para saber se é problema de memória ou de assimilação do sono com o sonho. Me fiz entender? Sim, nenhum dos dois. Lembrar ou não lembrar do sonho independe da condição que você colocou aí. Pode ser que quando você medite mais, você possa sonhar mais ou lembrar mais, mas não há uma correlação direta. O que eu posso dizer é assim, às vezes você dorme melhor, aumenta a quantidade de sono REM, você sonha durante o REM, aí eventualmente você lembrou. Você só vai lembrar dos sonhos se você acordar dentro do REM e pegar aquilo, mas também vai depender da sensibilização do hipocampo, que vai segurar essa memória. Às vezes tem coisas importantes comportamentalmente para você, que o seu subconsciente fala, isso aqui eu quero lembrar, e por algum motivo ele retém. E outras coisas não. Então, a sua vida vai ser permeada de lembranças e não lembranças de sono, independente de qualquer situação. Ok, obrigada. E tudo bem sonhar preto e branco, colorido, HD, 8K, 4K, no final das contas, dá certo. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é a última que está aqui, que é: poderia falar um pouco mais sobre a insônia da manutenção versus o mindfulness? Práticas ao Queria fazer uma despertar pergunta. seria indicado? Bom, insônia de manutenção. A gente tem 3 tipos básicos de insônia, né? Manutenção, foi o que ela falou? Foi? É. É quando a gente tem diversos despertares na noite. Esses despertares, eles não conseguem voltar ao sono 10 minutos, 15 minutos. Isso tem que acarretar um comprometimento quando você acorda e quando você vive. Então, eu tenho que ter uma repercussão frente a isso, que pode ser dor de cabeça, perda cognitiva, irritabilidade. Então, eu preciso fazer com que essa interrupção tenha algum reflexo. É um tipo de insônia. Nós temos insônia de latência, dificuldade maior que 30 minutos para dormir. Esse de manutenção para que você mantenha o sono. E a terminal, quando você acorda um pouco, muito mais cedo do que deveria. A insônia de manutenção, ela está muito ligada à hiperatividade cortical. Então, muitas vezes, você começa a fazer ondas de maior frequência no meio do seu sono, que deveria estar com ondas de baixa frequência, e a gente tem um processo chamado fuso do sono, que você desperta, e ali nesse despertar, você pode entrar no portal que eu falei dos seus pensamentos, e a dica para tentar voltar foi aquela que ele disse também, prestar atenção em outras situações. É uma doença, então, é uma queixa, né? Deve ser, se for por mais de 3 vezes por semana, mais de 3 meses com repercussão, procure um médico especialista, porque você já pode estar com uma insônia determinada e instalada. Se não, pode ser uma circunstancialidade de vida que você esteja passando, etc, etc. Tá? Tem diversas formas de observar isso, precisa uma anamnese mais precisa, mas se isso acontecer, procure um médico especialista. Marcelo, super obrigado. Eu vou começar a fazer esse papel de novo aqui de encerrar nosso encontro. Eu sei que esses encontros eles podem durar mais 1 ou 2 horas, né? Mas assim, cuidando do nosso horário, eu queria terminar e eu queria fazer só um comentário, não respondendo a pergunta sobre o CRM, a medicina antroposófica, mas fazendo uma reflexão sobre isso, né? Nós estamos vivendo, é uma história, é histórico o que nós estamos vivendo, que é o encontro das diversas linguagens de cuidado, né? As mais convencionais ocidentais, né, com as tradicionais orientais, né? E esse encontro ele ainda não está terminado, não está completo, né? A gente está aprendendo muito. Então, quando a gente fala de CRM, né? Quando a gente fala de plano de saúde, né? E a gente traz isso para o território das tradições, quando tradição e ciência estão conversando, a gente precisa dar muito mais tempo para isso, tá? Eu não sou pessimista, mas eu sempre digo que eu acho que ainda vai levar uns 20 a 30 anos para que tudo isso seja naturalizado e essa conversa entre ciência e tradição seja uma conversa mais fluida, né? Onde CRM, planos de saúde, hospitais, né? Salas de meditação, etc., e daí isso em diante, né? Que isso tudo aconteça de forma mais natural. Nós estamos claramente cultivando, plantando isso,
né? Estamos todos aprendendo, nos educando, criando uma massa crítica de consciência, né, para sustentar esses movimentos que já estão acontecendo, né? E para mim a presença do Marcelo aqui é mais um ponto importante nisso tudo, né? Alguém que está falando de ciência e tradição bem no meio, né? Mostrando para a gente quais são os pontos de contato e o que se sabe, o que não se sabe, o que há de trabalho a ser feito aí. Então vamos com paciência, tolerância, que um dia o plano de saúde vai pagar para a gente meditar, né? Isso já acontece nos Estados Unidos, né? Em termos de medicina de estilo de vida, né? Uma pessoa recebe para ela poder manter a saúde, não tratar a doença, né? Então, já temos bons sinais aí na vida. Vamos sustentar para as próximas gerações. Então, Marcelo, super obrigado, querido, Obrigado a pelo seu todos. tempo aqui, pela sua dedicação. Obrigado a todos. O mês que vem a gente vai ter uma palestra presencial com a chamada Sister Shivani, que é a líder espiritual do Brahma Kumaris. Vai ser aqui no auditório do Sírio. E, em seguida, um evento que também é organizado junto com o Marcelo, da presença presencial também do Mingyur Rinpoche, que é uma pessoa que admiro muitíssimo. Vai ser a terceira vez que ele vem aqui no Sírio presencialmente. Não vai ser transmitido online, a gente vai divulgar para que vocês venham aqui e a gente dê um abraço e possa usufruir de uma reunião como essa de forma presencial. Plínio, posso só contar uma coisa disso? O Mingyur Como não? Rinpoche foi um dos primeiros monges a ser estudados pelo Richard Davidson na nova era dos estudos de meditação. E foram encontrados achados impressionantes no cérebro dele, né? Que daí delineou uma nova mudança em todo mais. Então, vale muito a pena vocês verem esse cara de perto. Não, Obrigado. ele é maravilhoso. Eu sou extremamente fã, admiro demais o Mingyur. Me alimenta muito esse homem. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Próxima. Tchau, pessoal. Bom mês para todo mundo. Tchau, Raimundo. Podem abrir seus barulhinhos aí. Ana Pérez, um beijo para você. Sempre gosto que você está aqui, viu, linda? Obrigada, boa Giza, tarde. Valeu, boa tarde. obrigada.